Aleluia. Êxodo, capítulo 20, e o verso 18, diz a palavra do Senhor assim: todo o povo presenciou trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco. Diga, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, não temas. Moisés falou para o povo: por favor, não temam. Deus veio para nos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Diga, Moisés se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Pai, nós te adoramos por tudo aquilo que tu és. Te adoramos pela tua palavra. Te adoramos pelo teu Espírito. Te adoramos, Pai, por essa noite, Jesus. Por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui, por tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, Deus. Conecte-nos contigo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aproximadamente, 60 dias mais ou menos para trás, nós celebramos a Páscoa. Amém? Quem lembra disso? Quem estava aqui na igreja no domingo de Páscoa? Celebramos a Páscoa do Senhor. E foi um culto festivo. Foi um culto onde teve teatro, onde teve uma série de apresentações. Fizemos a ceia do Senhor e ministramos uma palavra sobre Páscoa. Uma palavra, querido, muito importante, muito forte. E se você não esteve aqui, você poderia no final do culto ir lá na secretaria, ali no balcão, e falar: eu quero a mensagem de Páscoa. Eu quero a mensagem de Páscoa para entender o que o pastor Douglas começou a falar hoje aqui. Amém? Porque depois da Páscoa, o que acontecia 50 dias depois da Páscoa? O que acontecia depois da Páscoa, a celebração da Páscoa para os judeus? Depois de 50 dias após a Páscoa, existia uma nova festa celebrada. Qual era? Não. Não é tabernáculos. Exatamente. Quem sabe aí? Diga aleluia. Quem não sabe, diga: me ajuda, Jesus. Socorro, Jesus. Acontecia, querido, aquilo que na antiga aliança era chamado de Shavuot, ou que para nós significa festa das semanas, e que a nova aliança, o Novo Testamento no grego deu o nome de Pentecostes. E significa, o que Pentecostes quer dizer? Você falou, Marquinhos? Então fala igual homem da próxima vez. Estou brincando, fica bravo comigo não, ficou bravo.
Não, irmão, não adianta esse negócio de ter. Quando você souber, você fala, eu sei. Levanta a mão e fala. Ou então depois você não fica falando nada, não. Você fica quietinho, porque quem sabe, sabe. Quem tem dúvida não sabe, tá? É isso, é aquilo, é aquilo, é mesmo. Amém? No Novo Testamento passou a se chamar Pentecostes, que quer dizer exatamente o que quer dizer Pentecostes. 50. Penta. Pentecostes, 50. Era o que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E por que nós estamos nesse bolo aí, mais ou menos isso? Eu quero falar sobre isso para você nessa noite. E tem tudo a ver com o que nós começamos a falar. Nós estamos falando esses dias muito sobre o falar em línguas. Temos ministrado isso, né? O Lucas encerrou o módulo passado da escola falando sobre isso. Nós entramos na sala de oração falando sobre isso. E nós queremos que isso chegue à igreja, querido, de uma forma muito efetiva. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo. Não somente, querido, de ter o Espírito Santo, mas como temos dito aqui, nós precisamos que o Espírito Santo nos tenha. É diferente. Uma coisa é eu ter o Espírito Santo. Ele já está em mim. Outra coisa muito diferente é quando o Espírito Santo me tem. É quando ele está em mim e me governa. Governa a minha vida, governa minhas atitudes, governa o meu caminhar, governa o meu pensar. Amém? E aqui nós lemos em Êxodo 20. Por que o Senhor está lendo essa passagem? Porque aqui, querido, é a festa de Deus, a festa do Senhor. Porque logo depois desse acontecimento aqui, aconteceria o Shavuot, aconteceria a festa das semanas. Nesse lugar aqui, Êxodo capítulo 20 e no verso 18 está dizendo que Deus trouxe o seu povo para o deserto, para uma grande festa. Foi para isso que eles foram tirados do Egito. Moisés foi lá, você sabe daquela coisa toda. E na última praga, foi a morte dos primogênitos. Então o que aconteceu? Faraó liberou o povo. E na liberação do povo, isso se chama? Aí ó, Marquinhos sabe, fala aí Marquinhos. O que se chama a saída do povo do Egito? Páscoa. Pronto, irmão, Páscoa. A saída do povo do Egito é a Páscoa. Aquilo que nós celebramos hoje e que nós falamos que não é o ovo de Páscoa, é a saída do povo do Egito. A saída do povo do Egito, você sabe que foi marcado, chama Pessa, ou Pessá, que significa passagem, saída. A palavra Pessa significa passagem, isso é Páscoa. Passagem o quê? Passagem do anjo da morte, que passou ali e matou os primogênitos do Egito. Passagem do outono para a primavera, passagem de um povo escravo nas mãos de Faraó, para um povo que passou a ser livre, ainda que foram para o deserto, mas foram ser livres. E o Senhor disse que eles foram celebrar uma grande festa. Eles saíram para celebrar a festa. Mas como é que é a festa de Deus? Diga assim, a festa de Deus não é como a minha festa. A festa que eles conheciam, irmão, era batendo lá, né, uns tamborzinhos, dançando, aquelas festas de Israel. É só você ligar lá na Record, todo dia passa um negócio lá, você vai saber como que é. E tinha um casamento de 7 dias, e o povo tal, e ia aquilo, e festejava. A festa de Deus está aqui, ó. Êxodo 20, 18. Todo o povo presenciou trovões, relâmpagos, clangor de trombeta e buzinas. O monte fumegava, o monte abalava e saía fumaça. E observando o povo falou, meu Deus, que festa que é essa? Irmãos, era a festa do Senhor. Era Deus vindo com toda a sua glória. Era Deus vindo com todo o seu poder. Era Deus vindo com toda a sua majestade. Era Deus se apresentando para o seu povo. Aquele povo, os hebreus, os judeus, estavam ali no Sinai.
Eles estavam lá às margens esperando, e Deus veio. Eles estavam esperando quem? O Senhor. E o Senhor veio na festa. E quando o Senhor veio, escureceu, irmão. Uma nuvem negra cobriu o monte e começou a ter relâmpagos e fogo e buzinas tocando e fumaça saindo. O povo falou: o quê? E ó, deu linha. O povo falou: o quê? E o povo começou a sair e começou a ir embora. E Moisés, irmão, sempre fica na mão do líder, o pepino maior. Moisés tinha um papel de trazer o povo para a festa. E de falar para aquele que estava fazendo a festa, falando: pai, pega de leve aí, Senhor, dá um jeito aí, vai mais devagar, porque senão o povo não aguenta. E o Senhor estremecendo tudo e o povo correndo. Moisés foi lá e falou: gente, por favor, não tenham medo, essa é a festa. Deus veio para provar o nosso coração, Deus veio para se apresentar para nós, Deus veio para ter comunhão conosco. Irmãos, isso aqui é antes da lei, entenda isso. Isso aqui é antes da lei. O que é lei, pastor? A lei começa em Moisés, quando Deus dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e eles começam a ter agora um modelo que vai balizar a sua vida. Mas você tem que entender então, irmãos, que as coisas não começam na lei. As coisas começaram na graça. Era assim que Deus se manifestava a Adão, era assim que Deus se manifestava a Eva, na graça. É assim que Deus veio falar com o seu povo. É graça, é comunhão. Mas o seu povo, irmãos, que representa nós hoje, o Israel, os judeus, os hebreus, temeram a Deus, fugiram desesperados correndo e disseram assim: Moisés, o negócio é o seguinte, fala você com a gente. Fala você com a gente. Seja o porta-voz de Deus. Você fala com a gente e a gente te obedece e está tudo certo. Esse negócio de falar com Deus fica para você. Está escrito aqui. Disseram a Moisés, verso 19: fala você conosco e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não possamos morrer. Respondeu Moisés ao povo: não temas. Aqui, gente, aqui, o povo de Deus, aqui, os homens, aqui, os filhos de Deus, preferiram a escutar mais a voz do homem do que a voz de Deus. Preferiram ouvir mais do homem do que de Deus. Aqui, querido, está a base de toda a dependência que a igreja tem hoje. Aqui está a base de todo o sistema de igreja que funciona, sabe, no assistencialismo e naquela questão de domínio e naquela questão de tal. E você, sabe, porque as pessoas não sabem ouvir a Deus. As pessoas preferem ouvir aos homens. Então tem que ter alguém sempre para perguntar, tem que ter sempre alguém para orar, tem que ter sempre alguém para ir na sua casa de noite, tem que ter sempre alguém para expulsar o capeta. Tem que ter sempre alguém para você perguntar qual a cor do carro que você compra. Tem que ter sempre alguém perguntar qual o nome que você põe no seu filho. E eu quero dizer para você, querido, Deus, Ele quer falar com você. Mas para isso você precisa decidir o que Israel não decidiu. Pai, eu quero te ouvir. Deus, eu quero ouvir tua voz. Deus, eu quero te obedecer. Deus, quando todas as vozes desse mundo não forem audíveis para mim, que o teu Espírito possa falar ao meu espírito. Amém? Aí sabe o que está acontecendo aqui? Diz assim no final: o povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou a nuvem escura aonde Deus estava. Aí o que aconteceu? Moisés foi lá, se achegou na nuvem, a nuvem escura. Moisés foi. E o povo ficou de longe. E esse, querido, é o modo, é o sistema em que nós começamos a caminhar.
aonde um homem, aonde um sacerdote, aonde um líder, aonde um discipulador, aonde alguém que está na frente, ouve a Deus, e aonde o povo se tornou dependente de ouvir de alguém. Eu quero dizer para você, querido, ainda que você precise de discipulado, ainda que você precise de acompanhamento, ainda que você precise de paternidade, você também precisa ouvir a Deus. Amém? Nós vamos parar, sabe, nós vamos quebrar esse espírito de dependência, essa coisa da alma, que eu vou sair da igreja, eu vou isso, porque o pastor, porque não lembrou, porque não me falou, passou por mim no centro, não me cumprimentou, meu aniversário não ligou, irmãos. Busque a voz de Deus. Não espere em homens aquilo que só Deus pode dar. Não venha numa igreja, irmãos, porque lá o pastor, porque lá os líderes, porque lá o louvor. Não vá a uma igreja porque você fala, lá Deus fala. E a voz de Deus se tornou audível para mim. E a voz de Deus governa a minha vida. E a voz de Deus sabe me dar direções. Amém? E aí, é o seguinte, vou entrar naquilo que eu queria falar para você agora. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 1. Deixa aberto em João, capítulo 1. Eu quero mostrar para você nessa noite, querido, 3 níveis da revelação do Pai, onde Deus quis manifestar a sua glória. Em Êxodo, no capítulo 20, onde nós acabamos de ler, você viu Deus vindo falar com seus filhos e seus filhos se escondendo de Deus. Por causa disso, porque o povo não quis ouvir a Deus, Deus teve que fazer algo para que o povo escutasse a sua voz. Deus então resolve manifestar a sua palavra através de pedras, através das tábuas da lei. Deus então escolhe, Deus então envia o seu filho Moisés para que esteja no monte, e ali durante muitos dias ali ele esteve, e o Senhor foi trazendo a primeira comunicação que o Pai teria com o seu povo, de uma forma clara, de uma forma concisa, chamou-se a lei, que depois eles iam chamar de Torá. Irmãos, aquelas tábuas eram a instrução que Deus queria dar para o povo, para que o povo andasse de acordo com o que Deus queria. João, no capítulo 1, depois nós vamos ler lá, mas só iniciando, diz assim: no início era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é o verbo, irmão? Quem é o verbo? Jesus. O verbo, irmãos, é Jesus. O verbo é a palavra, e a palavra é Jesus. Quando Deus está criando todas as coisas, Deus diz: haja luz, e houve luz. Haja isso, e houve isso. Haja aquilo. Quando Deus fala haja, Deus está liberando. Haja é um verbo, é uma palavra. E o Senhor está liberando o seu Filho. Nesse primeiro Pentecostes agora, porque nós lembramos de Pentecostes, então vamos lá para Atos 2.
a festa de Pentecostes e o batismo com o Espírito Santo. O Pentecostes não começou lá, irmãos. A Páscoa não começou lá onde Jesus reuniu os seus discípulos e fizeram a Páscoa. A Páscoa começou na antiga aliança. O Pessa, a passagem, foi quando passou o anjo da morte, eles saíram e comemoraram então a Páscoa, que vinha sendo feito durante anos, durante milênios, até chegar lá onde o Senhor pega na Páscoa e estabelece a nova aliança, que é a Santa Ceia. Amém? Agora o Pentecostes, lá em Atos 2, não está começando ali a festa de Pentecostes. Aquilo que foi chamado de festa de Pentecostes é Shavuot, ou a festa das semanas, que acontecia desde a antiga aliança. Na semana de Páscoa acontecia Páscoa, acontecia pães asmos e acontecia primícias. E depois de 50 dias da Páscoa, festa das semanas, que é Pentecostes. No primeiro Pentecostes, que é aqui, ó, depois que eles celebraram a Páscoa, 50 dias depois eles vão celebrar festa das semanas, aqui na antiga aliança. E nessa festa das semanas, sabe o que está acontecendo? Nesse dia, Moisés está descendo do monte com as tábuas, que era a referência de Deus para o seu povo. Ele está descendo o monte com as tábuas gravadas, com as tábuas de pedras, trazendo para o povo. E quando ele desce com as tábuas, o povo está ali para receber aquilo. A palavra está vindo em forma de pedra. Jesus está manifesto através das pedras. Então quero dizer, antes de Jesus se manifestar pela graça, ele se manifestou na lei. Existem 3 níveis de revelação. A primeira revelação, Jesus como sendo o verbo, a palavra, ele vem manifesto aos homens através das tábuas, aonde o pai apresenta: aqui está meu filho. Ainda que um filho com uma roupagem bem mais rigorosa, ou não, né? Ou não, aquele era o filho. Era a palavra expressa em forma das pedras. É a primeira manifestação e é apresentado aos homens. Só que nessa lei, se você lembrar, nós falamos isso quinta-feira agora. Qual que era o primeiro mandamento da lei, querido? Primeiro mandamento da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E isso vinha seguido de: não terás outros deuses diante de mim. Querido, isso é muito importante, irmãos. Quando Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, decide entregar algo para o homem, que é a referência daquilo que o homem teria para poder ser o seu povo. Você está me entendendo? Quando Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, decide dar ao homem alguma coisa, uma direção, que seria referência para esse povo segui-lo, a primeira coisa que vem no coração de Deus é: eu preciso dizer para esses homens que eles me adorem de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e que não tenham outros deuses a não ser eu. Deus está logo de início, irmãos, trabalhando na idolatria, dizendo: nunca vocês podem ter outro além de mim. Mas quando Moisés vem descendo, trazendo as tábuas, ele encontra um povo que já profanou o primeiro mandamento. Quando Moisés vem descendo com as tábuas, ele vai encontrar um povo que já profanou o primeiro mandamento, porque eles fizeram um bezerro de ouro, estão adorando o bezerro. E Moisés olha para aquilo e fala. Por isso que Moisés, irmãos, fica irado.
Porque é algo que seria para balizar o comportamento de um povo. Logo no primeiro mandamento, irmão, já está sendo quebrado. Logo no início. Sabe o que Deus entende ali? Que o povo que Ele criou, que os hebreus, os judeus, eles nunca teriam condições de corresponder a Ele como Ele esperava. Deus entende ali que aquele povo nunca corresponderia à adoração a Ele como Ele esperava que fosse. Mas Moisés está levando a palavra manifesta nas tábuas. Ou seja, essa é a primeira manifestação de Cristo. Aí passa-se 1500 anos. 1500 anos depois, João capítulo 1, que você está aí, João capítulo 1, verso 4, está dizendo assim: no princípio era, olha a minha tradução, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava vida, e esta era a luz dos homens. Verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha, irmãos, 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que era a palavra, ou seja, Jesus, aquele que foi expresso no primeiro nível, aquele que foi expresso através das tábuas, está se manifestando uma segunda vez através da sua vida. Ele está se manifestando aos homens, porque ele veio habitar no nosso meio. Diga, nosso meio. Diga, o verbo, a palavra, que é Jesus, veio habitar no nosso meio. E sabe por quê, querido? Porque o Senhor precisava de uma forma, Deus precisava de uma forma de fazer com que a criatura que Ele criou, com que os seus filhos sustentasse a aliança que Ele sugeriu, os termos da aliança que Ele sugeriu. Lembra que nós falamos na primícia, que quando Jesus vem, Hebreus fala isso, o Senhor fez uma aliança com Ele mesmo. Deus está de um lado, ditando os termos da aliança, e Jesus está do outro lado, representando toda a geração dos seus filhos. E ali foi firmado um pacto, onde Jesus conseguiria sustentar aquilo que Deus mandou para nós. Sabe o que eu quero dizer para você, de uma forma mais simples, que talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Nós não somos capazes de entregar isso a Deus, a não ser pelo Espírito dele que habita em nós. Amém? Isso não está na minha decisão. Eu vou fazer isso e eu vou cumprir. Pelas minhas próprias forças, pela minha própria atitude, pela minha decisão, isso é impossível. Isso é impossível. Segundo nível da revelação, 1500 anos depois. No princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Jesus está vindo, querido, tomando a sua presença juntamente conosco. Agora aquele que é a palavra veio habitar em nosso meio. Não mais em forma de lei, de pedras, mas em forma da presença do unigênito Filho de Deus. A primeira vez que Deus quis se manifestar, irmãos,
Nós já dissemos que ele não mandou um livro, sim, ele mandou algo parecido, mandou uma tábua. E essa era a manifestação da direção de Deus. Era a lei do Senhor. Foi a primeira manifestação do Senhor para os seus filhos. Mas os seus filhos não foram aptos a se manter naquilo ali. A segunda manifestação de Jesus é quando Deus decide mandar não mais um livro, não mais uma tábua escrita, mas o seu próprio filho envia Jesus. Jesus vem. Só que existe uma palavra que você vai ver que está sendo dita desde o início. Deuteronômio fala muito isso. A vontade do coração do Senhor era que aquelas leis que estavam nas tábuas pudessem estar fixadas no nosso coração. Que aquilo que Deus escreveu aqui fora passasse a vir para dentro. Lá na antiga aliança Deus começou a falar: virá o tempo que ninguém precisará ensinar a ninguém, porque eu colocarei o meu mandamento dentro do coração dos meus filhos. Mas para que o Senhor pudesse colocar algo dentro de nós, antes esse algo teve que habitar no nosso meio, conosco. Está junto, mas ainda não está dentro. E isso foi que Jesus veio fazer. Estava junto, mas ainda não estava dentro. E Hebreus no capítulo 8, olha o que Paulo fala, olha a revelação acerca disso. Hebreus capítulo 8, verso 7 diz assim: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, Hebreus 8, 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta. Deus, porém, achou o seu povo em falta e disse: estão chegados os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pelas mãos para tirá-los do Egito. Essa foi a primeira aliança. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, minhas leis em suas mentes. Grava isso, irmãos. Olha qual que é a aliança que está vigente hoje. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, a minha lei em sua mente, e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Aleluia. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Isso aqui não é uma revelação que Paulo tinha. Paulo está transcrevendo aquilo que o Senhor já estava dizendo na antiga aliança. Se você for ver, os livros da antiga aliança estão cheios desses dizeres, onde Deus está dizendo: chegará o tempo que eu pegarei essas tábuas, ou seja, a palavra manifesta em tábuas, e colocarei as tábuas que estão aqui fora dentro do coração do homem, e colocarei o que está fora dentro, e colocarei o que está fora dentro. Chegará o tempo, o Senhor estava dizendo, que a palavra, ou seja, o verbo que se manifestou no primeiro Pentecostes, através das tábuas, ele se manifestará mais uma vez através da vida do meu filho, para estar no meio dos homens, e se manifestará ainda mais uma vez para estar dentro dos homens. Amém? Então, querido, em Atos capítulo 2, que é a passagem que você conhece, gosta, onde os homens foram cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus fala exatamente que havia tido
a Páscoa. E nós falamos sobre isso muito definidamente naquele culto de Páscoa, com as ligações proféticas a respeito. E encerrada a Páscoa, aonde a segunda manifestação da presença de Deus, que é o Cristo, agora em forma de filho, aonde ele entrega a sua vida e ressuscita ao terceiro dia, e 50 dias depois, por isso que é Pentecostes, 50 dias depois, o Senhor vai enviar o seu Espírito. E o Espírito Santo numa festa, irmãos, vai vir, e a Bíblia fala que 3.000 foram batizados. 3.000 foram cheios do Espírito Santo. E agora, aquilo que Deus manifestou nas tábuas e depois aquilo que Deus manifestou através do Cristo está sendo colocado dentro de nós. Está sendo enviado para dentro de nós. E a aliança que Paulo fala em Hebreus 8:7 está se cumprindo. Foi cumprida. Aquilo que Deus escreveu fora, Deus agora está escrevendo dentro, através do seu Espírito. Irmãos, no primeiro Pentecostes, 3.000 morreram. No primeiro Pentecostes, quando Moisés está descendo com as tábuas, e é exatamente no dia dessa festa. E o povo já tinha profanado o primeiro mandamento, levantado um bezerro de ouro. O Senhor agora vem e estabelece juízo sobre o povo, e 3.000 morrem. Agora nesse Pentecoste, 3.000 recebem vida e são ativados pelo Espírito Santo. Deus está trabalhando na revelação da manifestação do Filho. Porque com a primeira manifestação nas tábuas, o Senhor sabia que a sua igreja seria incapaz de corresponder a Ele da forma como Ele desejava e esperava. E no mesmo lugar onde teve, irmãos, no mesmo momento, 3.000 morreram. No outro Pentecostes agora, aqui em Atos 2, 3.000 são vivificados pelo Espírito Santo de Deus, recebem vida. E aí, eu queria que você abrisse em Atos no capítulo 1, verso 8. Amém? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 diz assim: e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. No primeiro Pentecostes, irmãos, o Verbo se manifestou através das tábuas. No segundo, o Verbo tem vida para se manifestar através da sua própria vida. E no terceiro, o Verbo envia aquele que seria a porção de Deus dentro de nós para cumprir a sua aliança. Mas para que isso? E aqui, querido, eu quero terminar com você. Porque receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo.
Para quê? Para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Se você abrir aí a sua Bíblia, você que tem chave, e poder olhar esse nome testemunhas aqui que a Bíblia fala, não é essa testemunha que você conhece, uma testemunha ocular, uma testemunha que vê alguma coisa. No original, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, irmãos. Esse nome é Martus, que quer dizer mártir, que quer dizer alguém que dá a sua vida por aquilo que acredita. Isso é um mártir. Testemunha é diferente de mártir. O que é uma testemunha? Alguém que presenciou um fato e pode relatar o fato. E o que é um mártir? Alguém que conhece alguma coisa e dá a sua vida por aquilo que ele acredita. A partir da descida do Espírito Santo, a igreja estaria preparada, capacitada, treinada, pronta a dar a sua vida pela causa do Cordeiro, pela causa de Jesus, pela causa de Cristo. E diz a palavra assim: então vocês vão ser mártires, ou seja, vocês vão sair e vão testemunhar, darem a sua vida em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Judeia, Samaria e confins da terra. Aqui tem outro fato, irmão. Judeia. Judeia fala da menor porção que Deus deu para uma igreja, que é a sua cidade. Nós não estamos aqui, irmãos, para ministrar para um bairro, nós não estamos aqui para ministrar para algumas famílias, nós estamos aqui para ministrar para a cidade. Tudo que nós estamos fazendo aqui, nós temos que ter visão na cidade. Como transformar a cidade, como ganhar a cidade. Por isso que tudo aquilo que a gente faz aqui, querido, nossas escolas, a nossa sala de oração, nossas conferências, não é para os membros da igreja, é para a cidade. É para a cidade. Porque aqui o Senhor falou: serão minhas testemunhas em Jerusalém, depois em Judeia, fala de uma circunscrição maior, fala do estado, e depois de Samaria e até os confins da terra. Samaria fala do seu país, e os confins da terra fala de nações. A menor porção que Deus nos deu, querido, foi uma cidade. Então o que a gente faz aqui, querido, nós temos que divulgar para toda a cidade. E muitas vezes a gente, com essa intenção de difundir o evangelho na cidade, irmãos, aparecem alguns problemas, algumas dificuldades, porque algumas pessoas não entendem isso. Porque muitas vezes você não pode ter igrejas que caminham junto na mesma cidade em aliança por alguma coisa. Porque cada um tem que ficar no seu canto. Não, irmãos, Deus chamou a igreja para se manifestar numa cidade. Amém? E algumas pessoas ficam preocupadas e falam assim: o fulano de tal está pescando em aquário. Você já viu falar isso? Diga assim: não existe pescador de aquário. Para começar, irmãos, um peixe que está no aquário está doidinho para sair de lá. É ou não é? Um peixe que está no aquário, irmão, está louco para sair do aquário. Porque peixes são almas. E Deus chamou as almas dos seus filhos, não é para estar em aquário, é para estar fluindo no rio de água viva. A Bíblia fala de um rio de água viva que tem água pelos artelhos, pelo joelho, pelos lombos. Depois você vai e a correnteza te leva. Aquário não tem correnteza, irmão. Aquário é água parada. Aquário é lugar sem vida. Então, primeira coisa, quem está em aquário está louco para sair do aquário. Está louco para nadar, para fluir no rio de água viva. Amém? Então, quando se fala um pescador de aquário, alguém que está tirando alguém do aquário, então um libertador, então. Então é um libertador. Porque Deus, querido, não nos chamou para estar em aquários. Deus nos chamou para estar no reino de Deus. Nos chamou para fluir nas águas do Espírito.
E eu quero dizer para você, querido, quando você está debaixo daquilo que Deus está fazendo, você não precisa nem pescar. Quando o Senhor falou para Pedro, joga as suas redes do lado aqui direito, Pedro jogou, os peixes vieram para a rede. Ele não foi nem pescar, foi os peixes que vieram para a rede, direcionados naquilo que Deus estava fazendo. Então quando Deus fala que vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Judeia, ou seja, na cidade, quanto em Samaria, em todo o estado, e até aos confins da terra, ou seja, Jerusalém, Judeia e Samaria. Então, irmãos, Jerusalém fala da sua cidade. Jerusalém, Araguari. Judeia, Minas Gerais. Samaria, Brasil. Confins da terra, nações. O Senhor nos plantou aqui, querido, para a gente difundir o evangelho do reino para a nossa cidade. E nós precisamos ganhar a nossa cidade. E o que nós fazemos aqui, sala de oração, não sei o que, seminário, coisa, não é para membros de igreja, é para uma cidade. Porque nós queremos, daquilo que Deus tem nos dado, compartilhar com uma cidade. Para que a cidade unida, querido, possa, como a palavra fala em João no capítulo 17, como Jesus orou, possa ser uma. E possam edificar aquilo que Deus mandou. E assim uma cidade vai entender, quando nós formos um, nós poderemos fazer alguma coisa por ela. Eu quero dizer, querido, que nem o Mevan, nem A, nem B, nem C, nem D sozinho vai fazer nada por Araguari. Enquanto a gente não entender que se a gente não fizer nada junto, algo junto, a gente não vai poder fazer nada sobre essa cidade. Amém? Fique de pé.